Shalom, amados! Seja bem-vindo a essa nossa meditação que nós estamos colocando no ar no dia de hoje. Os momentos de dificuldades que nós temos passados por conta dessa pandemia têm feito com que nós, por motivos de segurança, até possamos diminuir a aglomeração de pessoas na igreja. E para que evite qualquer tipo de problema para os irmãos, nós estamos tomando essa liberdade de fazermos uma meditação nos dias de culto e colocarmos para que os irmãos possam ser edificados. Então, eu vou ministrar para vocês uma palavra nessa tarde. Eu estava meditando e pedindo a Deus que me desse alguma coisa para poder falar para vocês, e veio à minha mente, ao meu coração, um texto que está no livro de Romanos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 9, que vai dizer assim para nós: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Amados, os momentos são dificílimos para nós. Nós temos encontrado dificuldades e essas dificuldades elas vão ficando cada vez mais próximas de nós. E quando nós esperamos, quando nós desejamos de Deus uma resposta, parece que ela não vem na medida que nós estamos esperando. Para isso, nós temos que desenvolver em nós, colocar em nós, no nosso coração, uma confiança que ela não seja simplesmente uma confiança normal, mas uma confiança muito grande no nosso Deus. Nós precisamos conseguir desenvolver uma confiança para que, em meio a toda essa dificuldade que nós temos, nós possamos acreditar que Deus está no comando de todas as coisas. E às vezes eu me ponho a perguntar, eu questiono a Deus por que essa situação tem se prolongado tanto. E, em especial, nesses últimos dias, quando eu estava nos meus questionamentos sozinhos com Deus, questionando a respeito dessa pandemia, por que a coisa, depois de mais de um ano que nós estamos vivenciando isso, as coisas parece que estão acentuadas, não estão regredindo, estão acentuadas. E Deus me levou a pensar, amados, na nossa função, na nossa responsabilidade como atalaias de Deus neste mundo. Nós temos vivido, ao mesmo tempo em que nós podemos comemorar um avanço do Evangelho no nosso país, ao mesmo tempo que nós temos visto o Evangelho chegar em lugares aonde nunca chegou, aonde nós vemos uma proliferação da pregação do Evangelho nos meios de comunicação, na internet e em tantas plataformas, nós também vemos que cada dia mais
a sociedade não tem sido alertada a respeito dos seus pecados. Nós temos que tomar cuidado para que a igreja não seja mais uma conivente com o pecado do mundo. A igreja não pode perder o seu papel de profeta de Deus na terra. E esse papel nos incumbe, nos dá a principal obrigação, que é de nós estarmos pregando contra o pecado dessa sociedade. A nossa sociedade tem cada dia mais se perdido. A nossa sociedade tem cada dia mais se afastado de Deus. E nós, como igreja, não temos pregado contra isso. Ao contrário, os grandes pregadores, eles são os motivadores emocionais, são os incentivadores emocionais, são os coaches dentro da igreja. E nós não estamos aqui, irmãos, para nós podermos, como se pode dizer, ser um fator motivacional para as pessoas. Nós estamos aqui para dizer que nós precisamos de uma vida aonde o pecado tenha que ser sempre combatido. Muitas vezes nós queremos ser muito amigos do mundo, muito amigo da sociedade. E, olha, não precisa ser tão duro, não precisa ser tão drástico, tão firme. Precisa, irmãos, porque nós não estamos aqui neste mundo para nós conseguirmos ganhar um carro, comprar uma casa, ter uma chácara, comprar um apartamento na praia. Não é essa a principal finalidade que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para proclamarmos o reino de Deus, ainda que a proclamação do reino de Deus ela seja feita através da nossa própria vida. Nós precisamos nunca abrir mão de nós deixarmos a sociedade ciente de que Deus se enoja do pecado, de que Deus está atento. E quando nós vemos uma pandemia nas proporções em que estão, irmãos, é um sinal claro de Deus, porque Ele está querendo despertar o mundo todo. Então, o apóstolo Paulo, aqui, ele vai dizer para nós, irmãos, olha, por favor, o amor entre vocês seja sem hipocrisia. O amor de vocês não pode ter nada de falso. E, amados, quando nós olhamos e falamos o amor seja sem hipocrisia, é porque existem momentos que mesmo nós amando as pessoas, nós amando aqueles que estão próximos de nós, ela tem que ser alertada sobre as suas condições, sobre a sua maneira de viver. Então, o amor sem hipocrisia é nós termos coragem de falar para as pessoas no momento em que se precisa ser falado que aquilo que é errado é errado. Aquilo que precisa ser abandonado, irmãos, desculpa aqui, mas o gatinho invadiu aqui a sala de pregação. Vem aqui, gatinho. Nós precisamos, qualquer coisa, falarmos aquilo que é verdadeiro. E muitas vezes o discurso de falar aquilo que é verdadeiro, ele não é agradável. As pessoas não vão bater nas nossas costas, as pessoas não vão nos elogiar, as pessoas não vão, querer estar muito perto de nós, porque nós estamos sendo duros. Mas é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter um amor sem hipocrisia. Hoje pela manhã eu estava meditando e eu estava nessa linha de pensamento, pandemia, tudo tal.
E aí me veio uma palavra no coração assim, quando Deus fala para o profeta Ezequiel o seguinte: olha, eu quero que você fale para o povo de Israel. Quer eles ouçam, quer não ouçam, eu quero que você fale. Sabe por quê que eu quero que você fale? Porque é o seguinte, eu quero que eles estejam cientes do pecado deles. Eu quero que eles estejam cientes de que quando eu chamar uma correção para essa nação, eles vão saber por que eles estão sofrendo. A sociedade hoje, ela está, e a gente fica aí, né? Eu vejo muito cristão perdendo tempo. Não, é porque é o político, é porque é o presidente, é porque é o governador, é porque é o prefeito, é porque é o deputado, não sei quem. Não é, irmão. É porque nós precisamos despertar, principalmente como igreja, para dizer para essa sociedade que nós precisamos ser justos, ser corretos. Nós precisamos deixar claro para ministros do STF de que não praticar a justiça chama a vingança de Deus sobre a terra. Nós precisamos falar para os políticos que eles estão em uma posição de autoridade dada por Deus e que isso é melhor que eles não estivessem nessa posição. Por quê? Porque Deus conferiu um grau grande de autoridade sobre a vida deles. E quando Deus pedir conta disso, vai ser dolorido para a vida deles. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos prosseguir com o Evangelho light. Nós queremos prosseguir com uma palavra que seja agradável. As pessoas precisam ter o seu ego massageado. E amados, não é isso que Deus tem reservado para mim nem para você. O que Deus tem reservado para nós é que nós precisamos amar e esse amor seja sem hipocrisia. Na hora que você tem que falar uma palavra que seja dura, mas que é necessário falar, que seja falado. Na hora que você tiver que falar uma palavra que não vai agradar a maioria, mas que precisa ser falada, que você fale. Não tenha medo de falar. Aí o apóstolo fala: detestai o mal. Irmãos, essa frase aqui martelou muito em mim. Não é que Paulo está pedindo para a gente não praticar o mal. Não é que Paulo está pedindo para a gente ficar longe do mal. Ele está dizendo para nós detestarmos o mal. Aquilo que nós temos certeza, que nós sabemos que é mal, irmãos, isso nós temos que detestar. Às vezes, eu sou muito reticente nisso, mas às vezes a gente fala sobre programas de TV. Você sabe que o programa faz mal, detesta. Não é que, eu não assisto. Não é que você não deve assistir. Você tem que detestar o que é mal. É a busca da nossa alma. É a busca de vivermos um padrão que seja um padrão que Deus determinou para a nossa vida. Quando nós vemos o mal, nós temos que detestar o mal. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós: apegando-vos ao bem. No que é que eu tenho que me arraigar? No que é que eu tenho que estar íntimo? Que eu tenho que conhecer verdadeiramente? No bem. Então, apegai-vos ao mal. Deteste o mal, irmão, e apegai-vos ao bem. Deteste aquilo que Deus odeia. Nunca queira amar aquilo que Deus odeia. Às vezes as coisas estão acontecendo, mas eu gosto dessa pessoa, eu gosto do fulano, sabe? Detesta o mal. Às vezes nós até vemos uma coisa que a gente sabe que é muito mal, mas a gente fica numa condição, sabe, passiva. Não. A Bíblia pede que nós deteste o mal. Nos apeguemos ao bem.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor de irmãos, o amor fraterno, o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, olha, no zelo, eu principalmente, né, eu precisei fazer o culto de quinta, eu fiz a escola dominical e estou fazendo esse culto. Eu tenho falado para os irmãos, vamos ser prudentes, vamos ser zelosos, vamos tomar cuidado. Se você não precisa sair de casa, não fique saindo para contar laranja na rua, não. Se você não precisa sair de casa, fique em casa. Se você precisa sair, fé em Deus e vamos para cima, porque Deus está com nós. Mas se não precisa, irmãos, vai ser cuidadoso. Aí o apóstolo Paulo diz, no zelo, não sejais remissos. Não seja, sabe, descuidado. No zelo, não seja relaxado. Não, tome cuidado com zelo. Às vezes, é muito melhor nós errarmos por mais do que faltar. Então, no zelo, não sejais remissos, mas sejam sempre fervorosos de espírito. Como é que está a sua alma? Dentro de você, como é que está? Você está como aquele salmo que diz, por que você está abatida, minha alma? Espera em Deus. Não, no zelo, no espírito, nós seremos fervorosos. Ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós o seguinte, regozijai-vos na esperança. Irmãos, nós não temos mais nada a nos apegar, a não ser na esperança. E a nossa esperança, ela está em Deus. A nossa esperança, ela vem de Deus. A nossa esperança, ela vem do Senhor. E o Paulo vai dizer para nós assim, nisso aí, em esperar, regozijai-vos, fiquem alegres na vossa esperança. Sede pacientes na tribulação. E nesse momento que nós estamos passando, o mundo todo, é um momento de tribulação. É um momento terrível de tribulação. Nesse momento, o apóstolo Paulo pede para nós, sejam pacientes. Como tem um hino que eu gosto muito, e ele diz assim, vai passar. Vai passar. Irmãos, nada é eterno, exceto o nosso Deus. Nada permanece para sempre, exceto o nosso Deus. Então, vai passar. Ah, essa tribulação, uma hora ela vai ter fim. Uma hora vai chegar ao fim. Uma hora ela vai acabar. Enquanto a gente está na tribulação, sejam pacientes. Ah, eu não posso ir no culto hoje. Não pode. Hoje nós estamos em uma condição que nós não queremos que ninguém corra risco. Nós até poderíamos estar com a igreja aberta, irmãos. Mas nós não queremos que ninguém corra esse risco. Nós não queremos que a nossa igreja seja uma fonte de proliferação dessa enfermidade. Então nós estamos sendo agora prudentes. Lembra que nós lemos aqui no versículo 11? No zelo, não seja remisso. No zelo, cuidado mesmo no zelo. Então, amados, nesse momento de tribulação, vamos ser pacientes. E aí, o apóstolo Paulo está dando uma série de orientações para a igreja de Roma, né, para os irmãos romanos. E aí ele vai dizer assim, na oração, sejam perseverantes. Tem hora que parece que nós estamos orando e não tem respostas. Olha, nada de resposta para nós. Na oração, sejam perseverantes. Nós temos que esperar. A nossa esperança ela está em Deus.
Então, nisso de esperar em Deus, nós temos que nos alegrarmos. Eu coloquei uma lição sobre a aula de domingo passado, sobre curar. Os irmãos, depois pode procurar aí no YouTube aí, uma palavra tremenda sobre curar nos dias atuais, sobre a cura nos dias atuais. Então, amados, nós precisamos colocar essa palavra na tábua do nosso coração. Olha, regozijai-vos na esperança. Vamos ficar felizes porque nós temos uma esperança. Vamos ser pacientes na tribulação. E essa é uma das palavras mais difíceis. Nós estamos num momento que nós ficamos uma semana em casa fechada, a gente já quer ficar maluco, né? Meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Seja paciente na tribulação. Se Deus nos colocou, e muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que chega uma hora que Deus faz uma bagunça, porque nós mesmos estávamos em um ritmo tão alucinado que eu ficava pensando, como é que nós vamos conseguir parar essa roda que está girando tão rápido? Sabe, vamos supor, você vai fazer esteira, você está correndo em cima lá, se você não acompanhar a velocidade lá, você cai, se machuca. E é a mesma coisa na nossa vida. Nós estávamos em um ritmo tão alucinante, e se nós não pararmos, nós caímos. Então, Deus parou. E nós estamos agora, sabe, todo mundo. Ninguém está pensando em trocar de carro, ninguém está pensando em trocar de celular, ninguém está pensando em viajar, ninguém está pensando, está todo mundo apenas fazendo o básico, o essencial. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então, regozijai-vos na esperança. Quem sabe você está em casa e você fica um nervo terrível. Regozijai-vos na esperança. Se alegre que você ainda tem esperança. Se alegre que Deus ainda é o Senhor da sua vida. Sede paciente na tribulação. E na oração não vamos abrir mão. Vamos continuar perseverantes na oração. Compartilhai as necessidades com os santos, praticai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Amados, as nossas condições técnicas pede que a gente faça uma coisa bem simples e rápida. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês no dia de hoje. Principalmente, irmãos, vamos detestar o mal e nos apegarmos ao bem. Vamos nos regozijarmos na esperança. Ser paciente na tribulação e na oração perseverantes. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana em nome de Jesus.